Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Mais uma semana na vossa companhia, com a Maria Céu e comigo o Fernando Serrão, aqui na antena da Alto Minho FM, com um novo tema. Maria Céu, seja bem-vinda mais uma vez. Vamos hoje aprender a viver o melhor de cada momento da nossa vida. Olá, ouvintes. Desejamos profundamente que estejam a aproveitar bem o vosso momento e a vossa vida. E nós hoje gostaríamos de sair de clichês, mas voltar à necessidade de nós aprendermos a viver cada momento. Isto abunda por todos os lados, desde as redes sociais até qualquer mensagem que nós vemos no computador, que é importante viver um momento, cada momento com agradecimento, que é importante fazer o melhor que podemos a cada momento, mas isto é tudo tão teórico que muitas vezes nós podemos até ter muita vontade e não sabemos fazer. É pegar nos momentos e extrair o que é bom. Mas é muito complicado. E eu acabei de chegar de uma viagem e foi a alguma distância. E eu tive a benção de realmente aproveitar cada momento durante essa viagem. E eu cheguei e telefonei à minha psicoterapeuta e disse: vamos ter que manter isto, porque isto realmente é aquela... Não é uma epifania, mas é saber o que é que está ao nosso alcance e interiorizar isso de uma forma visceral. Não é viver de clichês, e nós estamos aqui numa fase, aqui no momento de inspiração, e toda a equipa, é que os clichês usam-se de uma forma tão fútil, tão superficial, que deixam de ter o valor. E hoje já ninguém consegue ouvir Carpe diem, seize the day, aproveita o momento é agora. Quer dizer, já está banalizado. Mas é ridículo, porque isto é tão saudável e é tão mais profundo, que da forma como se generalizou estas expressões, nós agora até quase que reagimos de uma forma negativa. Isto é a mesma coisa que alguém falar dos livros de autoajuda. Toda a gente diz: oh meu Deus, o que é isso? E eu aconselhava realmente as pessoas a lerem primeiro alguns, entre aspas, e depois fazer alguns comentários ou críticas. Mas relativamente a aprender a viver a cada momento, é um processo de uma vida toda. Eu estive com um senhor que supostamente que é budista, que era um guia, e eu perguntei-lhe: você deve ser feliz o tempo todo, não é? Porque, não é? É a base, é uma base de vida. E ele vira-se para mim de uma forma muito séria e disse-me assim: não, isso é um processo de cada momento. É um processo, é uma escolha de cada momento. E eu fiquei: meu Deus, isto é a mesma coisa que estarmos em Portugal e ouvirmos que sermos felizes ou fazermos alguma coisa por nós é um processo de cada momento, é uma escolha que fazemos a cada momento. Mas nós aprendermos a deixarmos o que está para trás e a não nos preocuparmos com aquilo que vamos fazer amanhã, é realmente o momento maior e o passo de gigante que você pode dar relativamente ao seu bem-estar e a ser o seu melhor a cada momento. E isto não é um clichê. Se nós conseguirmos perceber de uma forma verdadeira que aquilo que se passou ontem já está fora do seu alcance, e aquilo que vai acontecer amanhã é uma ilusão, porque você não sabe o que é que vai acontecer, na verdade. E se você fizer a cada momento um bocadinho para conseguir que o seu amanhã seja melhor daquilo que é hoje, ou então que seja a continuidade do bom que é hoje, ou que seja os passos para que o seu amanhã seja a concretização, a manifestação de um sonho que tem, isto é a melhor coisa que você pode fazer. Mas e não deixar, sobretudo, que o ambiente tóxico à nossa volta condicione esses momentos. Mas isso é capaz de ser a maior chave, não é? E eu acho que o Fernando disse agora a melhor expressão que nós poderíamos utilizar, e podíamos até fechar já o programa, que é a toxicidade que está à nossa volta. Nós não nos damos conta como temos um ambiente tóxico, primeiro criado por nós próprios, com a nossa mente e com as nossas emoções, e depois com tudo que está à nossa volta, que são as cenas básicas, ou porque um carro buzinou, ou porque nos roubaram o lugar de estacionamento. Permitimos muito que isso interfira, não é? Não, isso, nós parece que somos ímãs que atraem o lixo, que atraem as cenas, que atraem os dramas, e não pode ser, queridos ouvintes, porque isto altera de forma
significativa toda a nossa vida e até a nossa saúde. E muitas vezes, e eu agora dou-me conta que em algumas situações eu ponho-me a pensar. Em algumas situações que antigamente eu até esgrimia argumentos ou qualquer coisa, normal, eu agora ponho-me a pensar, mas qual é o ponto? Mas qual é a ideia? Mas qual é a razão das coisas existirem? Porque às vezes nós temos que nos dar conta que nós estamos a caminhar, imagine, isto é uma metáfora, nós estamos a caminhar e tropeçamos numa pedrinha, mas isso não quer dizer que a seguir que tenha um penhasco. É só uma pedrinha. E essa pedrinha nem fez efeito, já passou. Muitas vezes nós levamos demasiado a sério as coisas que são ditas, nós levamos demasiado a sério a alteração do tempo, nós levamos demasiado a sério para nos, digamos assim, para nos influenciar em termos de bem-estar, em termos de vermos a vida. Depois tudo nos afeta. E depois tudo nos afeta. Pode ser a chuva, pode ser o vento, pode ser um carro, pode ser tudo e mais alguma coisa acaba por nos afetar. E isso é aquelas coisas, queridos ouvintes, que nós temos que perceber o que é que está ao nosso alcance e aquilo que não está. Às vezes, eu acho que a bênção das viagens e a bênção de podermos nos distanciar fisicamente da nossa própria casa e do nosso contexto e de tudo aquilo que nós conhecemos. E viver outras experiências. Tomar contacto com outras vivências. Não é? E com outras realidades e com outras formas de estar numa atitude de aceitação e não de crítica e não de... Porque nós não somos nada nem ninguém, nós somos uns passantes, literalmente, que não tem qualquer influência em absolutamente nada. Portanto, a nossa atitude tem que ser de uma aceitação e de um respeito por tudo aquilo que vemos, por mais que isso nos incomode de vez em quando. Mas o incrível que tem nós afastarmos-nos fisicamente da nossa realidade é que percebemos muito como tudo aquilo que é exterior a nós e todas as coisas que são de ontem e que vão ser amanhã realmente condicionam e influenciam a nossa vida. E isto é aprender a viver cada dia o melhor que pode fazer, o melhor ou sem ser o melhor, mas aprender a viver. Primeiro você tem que se aperceber que a sua mente e as suas emoções acabam por dirigir muito a sua vida e você tem que perceber que pensamentos e que emoções, se são suas ou se são fabricadas ou se são ilusões. Desses pensamentos, o que é que você pode guardar como lições e dessas emoções, como é que você as pode usar para ser melhor, para antever e para não reagir e responder sempre de forma mais digna, porque nós acabamos muitas vezes por nos deixarmos envolver de tal forma na toxicidade que está à nossa volta, seja ela qual for, que depois nem nos apercebemos da agressividade, da falta de educação, da rudeza e às vezes da pouca dignidade das nossas próprias relações. Mas é verdade, e isto, queridos ouvintes, é só vocês estarem atentos. Mas uma das coisas que para mim, relativamente a viver o melhor que podemos a cada momento é eu ter-me apercebido de como a minha mente e como é que as minhas emoções realmente afetavam a minha possibilidade de viver cada dia com aquilo que ele tem para viver. Aquilo é o que é, seja o que for. E isto, queridos ouvintes, se vocês conseguirem perceber a vossa mente, se vocês conseguirem ter um diálogo com a vossa mente, se vocês conseguirem perceber que as emoções e os pensamentos estão de mãos dadas e que normalmente estão de mãos dadas negativamente, mas se você os olhar de outra forma e se ver as suas emoções como plataformas ou interruptores para você ter alguma atitude de antecipação ou de previsão e saber ultrapassar sem se afetar. Outra das coisas que eu acho que é muito importante, nós não podemos ver as coisas que acontecem como uma afronta a nós, como uma crítica, como um ato contra nós. Ninguém está contra nós. Aquilo que aconteceu num determinado momento foi uma circunstância com muitos detalhes e com muitos pormenores que levou a alguma coisa, mas que não é absolutamente, não foi fabricada para ser contra nós. Ou seja, esta ideia da conspiração, que tudo anda contra nós e que as coisas são contra nós e as críticas, nós temos que abandonar. E quando abandonamos... Às vezes acontece, também. Pode não ser tão generalizado, mas muitas vezes são direcionadas.
Nós também temos casos, que... Sim, sabemos que obviamente que há casos que são contra nós, acho que há pessoas que são antipáticas e que gostam de ser antipáticas e que gostam de ser más. Claro que isso acontece, mas nós também temos que perceber que quando isso acontece, ou nos afastamos ou dizemos... Lá está, temos que impedir que isso afete. E eu acho que acima de tudo nós temos que impedir que essas situações que nos afetem negativamente e até que nos afetem ao ponto de sermos incapazes muitas vezes de dar a volta, e muitas vezes nós estamos mal dispostos e percebemos aquela pessoa ou aquela situação, quando, se nós formos a esmiuçar, não tem nada, não foi nada absolutamente. Mas outra das coisas que é importante, uma dessas, para aprender a ver o melhor que pode a cada momento, não se esqueça que primeiro tem que conhecer os seus pensamentos e as suas emoções. Tem que perceber que todas elas, a maior parte dos seus pensamentos é o acumular das histórias que você teve, e a sua mente você não pode fechá-la e dizer não te quero, porque é uma fabricação minha, sua, é uma fabricação nossa. As emoções estão muito ligadas àquilo que nós pensamos. Por isso, em vez de fecharmos no armário de pensar que somos piores ou que somos melhores, vamos usar todo esse conhecimento para que possamos utilizar toda essa informação com sabedoria a cada momento do nosso dia. Até porque muitas dessas situações acabam por reduzir o nosso amor próprio, a nossa capacidade de nos valorizarmos e de pensarmos que até somos capazes. E a qualquer coisa nós temos sempre aquela sensação de que vamos desistir e que não somos capazes. Por isso, cada momento em que você sente que um pensamento, uma emoção, uma situação exterior que o abala, não há nada como parar. E nós dizemos isto muitas vezes no momento de inspiração, mas o que é que acontece? Vocês já ouvem tantas vezes, isto é como um clichê que acabam por não valorizar. Mas todas estas situações reduzem o amor por si próprio. Você começa a comparar-se com os outros. E isso é a primeira coisa para você não conseguir aprender a viver o seu dia-a-dia. Porque há sempre tantas outras pessoas. Há sempre tantas pessoas fantásticas. Há tanta pessoa para se comparar. Há tanta coisa que você não fez ontem e que não está a fazer hoje, que são motivos do seu próprio descontentamento, que não o ajudam absolutamente em nada a viver o seu dia-a-dia ou a viver aquilo que a vida tem para lhe dar a cada momento. E a vida tem para lhe dar a cada momento muitas outras coisas, só que nós, quantas e quantas vezes, queridos ouvintes, nós não nos apercebemos de alguém que passou por nós meia hora depois. Ou qualquer coisa que aconteceu muito tempo depois, porque nós, naquele momento, ou estamos agarrados ao telefone, ou estamos agarrados a um pensamento, ou estamos agarrados a um rancorzinho, ou uma coisinha que se passou. Ou a mente está longe. E a mente está longe. E nós estamos constantemente a viver em piloto automático, que é uma das questões que muitas vezes nós falamos aqui no Momento de Inspiração, é o nosso piloto automático. Que acontece diversas vezes ao dia, não é? E que de repente você não se apercebe que já é noite, ou que não se apercebe que já está em casa, ou que não se apercebe, ou então de repente apercebe-se da fotonovela que vai na sua mente e você assim, uau, mas que isto é mesmo criativo. Eu falo com a minha mente assim, uau, isto é mesmo fixe. Porque as histórias que nós deixamos e que nós damos os nossos inputs para eles ficarem ainda mais fantásticos. Isto é como as rotinas, não é? Vamos sempre para o trabalho pelo mesmo caminho. Ou voltamos sempre pelo mesmo caminho. E às vezes até precisamos ir a qualquer sítio, mas quando damos para ele estamos a ir pelo mesmo caminho e até nos esquecemos que antes tínhamos que passar por outro sítio, não é? Sim. Ou então noutros dias que você quer ir a outro lugar isso é a mente está condicionada. E de repente você vê-se a fazer o mesmo caminho que faz todos os dias, ou para o trabalho ou para casa. Por isso é o piloto automático. É o piloto automático. Mas aquilo que nós queremos que você esteja mais atento é todas essas circunstâncias que lhe retiram o seu foco. Não quer dizer que nós não acho que devemos perder o nosso tempo em nossos devaneios, mas devemos estar sempre focados naquelas coisas, como dizia o guia, quer dizer, é um processo de cada momento, uma escolha de cada momento que você faz para aprender a viver a vida e usufruir da vida com aquilo que ela tem com aquilo que ela tem que ser. Porque nós não temos o mínimo controle sobre essas variáveis. E quando nós achamos que não temos o mínimo controle sobre nada, há um momento de rendição. E aquilo que eu senti na minha viagem foi rendição àquilo que é, àquilo que a vida tem, àquilo
sem críticas, sem julgamentos, sem considerações, só em aceitação. Aquilo é o que é, não posso fazer nada. E entre criticar e usufruir e tirar o melhor que cada momento tem, eu acho que é aquela escolha que nós devemos fazer. Às vezes vamos com as expectativas erradas. E acho que, mas eu acho que depende, eu acho que nas viagens nós devemos ter cuidado com as expectativas, seja para às vezes idealizamos, não é? Sim, seja qual for o paraíso, porque às vezes as nossas ideias são tão fantásticas que chegamos lá e temos uma decepção. Ou então nós cortamos todas as expectativas e tudo aquilo que vem é bonito, é fantástico, seja aquilo que for, mesmo que sejam situações e detalhes que sejam muito contrários à nossa forma de estar e de viver. Mas o outro pormenor para você aprender mesmo a viver a vida de acordo com aquilo que ela tem para dar e sabendo que você tem a sua história, sabendo que você tem as suas emoções, mas sabendo que você é um ser humano e com toda a capacidade para ver e viver o seu melhor. Não se esqueça que a base também, a par do conhecimento das suas emoções e dos pensamentos, estou sempre a dizer isto porque é a base mesmo, só a partir dessa base é que você consegue dar o salto, é realmente gostar de si, amar-se a si próprio. E nós estamos sempre a dizer como o próprio é a pedra base a pedra base para qualquer ser vivo. Ou seja, se as pessoas gostarem delas próprias, vão ter uma atitude muito menos crítica relativamente a si, relativamente àquilo que nós consideramos como fracassos, como falhas, como essas coisas todas. E vamos saber que as coisas que não correm bem é uma aprendizagem, é mais uma pérola da sabedoria, é mais um caminho que nós fizemos, que tentamos fazer o melhor, mas que não funcionou. E quando nós deixamos de ter esta atitude tão crítica e tão negativa sobre a nossa vida, nós realmente vamos ver que outras coisas e outras lições chegam até nós até de uma forma tipo o sol, tipo o vento, tipo uma brisa, e que até parece que é a coisa mais natural de ser. Outro aspecto que é muito importante nesta questão de você aprender e nós temos de ter algum receio relativamente àquilo que vamos dizer, porque não é narcisista, não é egoísta, mas nós devemos começar também a fazer algumas coisas para mim e por mim. Ou seja, nós vivemos tanto para o exterior, vivemos tanto muitas vezes para a família, para os amigos, para o emprego, para todas as situações. Queremos tanto encaixar na sociedade, nos grupos, queremos tanto estar dentro daquilo que se faz, daquilo que é giro em cada momento, que nos perdemos e que de repente fazemos tudo o que é suposto fazer, mas não somos nós próprios. E eu acho que aqui falta a autenticidade, falta a verdade, e depois qualquer situação realmente pode gerar uma pequena discussão ou pequenos desentendimentos porque depois há qualquer coisa que não bate certo. E fazermos as coisas por nós próprios significa também que quanto melhor eu vou estar, melhor eu vou ser. Porque nós, se tirarmos as nossas pedras que temos nos sapatos, se nós tirarmos os nossos rancorzinhos, estas ideias de perdão e por aí fora, nós vamos ser muito mais tranquilos, vamos ser muito mais tolerantes, mas esta tolerância não quer dizer que se nos batem nós damos outra face. Não é bem assim. Nós temos que saber dizer que não, nós temos que saber dizer que sim, mas a partir do momento em que você se valoriza, em que você gosta de si, em que você encontra o seu significado onde está, onde existe, você vai perceber que há coisas que você vai ter que fazer por si mesmo e que não há ninguém que as possa fazer. Você pode ter ideias fantásticas de fazer desporto, de fazer qualquer coisa, e você está sempre à espera que amanhã seja um melhor momento, mas você sabe que cada momento é a sua escolha para fazer e ninguém o pode fazer. E encontrar um espaço dentro de nós que nos ajude a sermos a cada dia ou a fazermos alguma coisa por nós é o melhor que nós podemos fazer. Eu sugiro, neste princípio de outono, que você invista na sua qualidade de sono. O sono é um dos fundamentos da nossa saúde e do nosso bem-estar. E é um tema recorrente aqui. E é um tema recorrente. E eu cada vez mais acho que o sono é realmente
o detalhe que faz toda a diferença na nossa vida, investir na qualidade do seu sono. Eu acho que é um bom princípio para você começar a investir e fazer por si e para si. E isto, queridos ouvintes, não é preciso estar com bandeiras, não é preciso estar com letreiros, não é preciso absolutamente nada. É você, todos os dias, tentar dormir melhor e com mais qualidade. Isto, nós temos aqui imensas coisas, desde as redes sociais a tudo que nos podem ajudar a dormir melhor. Não se esqueça que comer muito à noite não é uma boa opção, beber muito álcool à noite também pode não ser um bom caminho, e a prática da higiene do sono começa a partir das 6, a partir do momento em que o sol se põe, e que você pode, de uma forma até inconsciente, mentalizar-se que agora que não vai é valorizado, começar... mas tem muita importância e muita influência no nosso dia-a-dia, não é? Não, tem muita influência na nossa... As más práticas no sono... Tem muita influência na nossa vida, na nossa mente, na nossa capacidade de gerir as nossas emoções, na capacidade de gerir as nossas necessidades, de manter Aliás, isso o sente-se foco. quando dormimos mal uma noite, isso sente-se no dia seguinte. É verdade. Só que depois as pessoas não valorizam isso, não é? E eu acho que é daquelas coisas, nós quando falamos em aprender a viver cada momento, as pessoas acham no seu geral, vamos falar de coisas extraordinárias que vão logo fazer a diferença. Quando tudo aquilo que é preciso é nós só tomarmos consciência da nossa vida e daquilo que nos tem afetado e da forma ingrata como temos vivido. E isto começa por um conhecimento de si mesmo, e isto, vamos mais uma vez voltar àquilo que nós falamos muito aqui no programa, que é o autoconhecimento. Outra das condições e outra questão que você pode se colocar no momento em que você diz se está a viver a vida no seu melhor, ou se você tem uma atitude de rendição perante aquilo que a vida lhe tem para dar, é aquela questão de se você está a aproveitar a sua vida. E aquela música de Pedro Bial, do Filtro Solar, eu acho que é extraordinária, e que, mais uma vez digo, que bastava pormos a música e todas as semanas e o programa estava feito. Porque quantas vezes nós olhamos para trás e pensamos como éramos bonitos, como éramos inteligentes, como tínhamos sonhos, como éramos destemidos, como enfrentávamos as coisas, como até conseguíamos gerir as diferentes situações da melhor forma. Há um ano atrás. Mas nós, há um ano atrás, não tínhamos essa noção. Só passado muito tempo, não é? Sem a mínima noção agora de fazer absolutamente nada, é que nos apercebemos do valor que tínhamos e da forma como éramos. Por isso, porque é que não vamos trazer para o nosso dia-a-dia um bocado esta ideia de que nós hoje deveríamos, temos todo espaço, temos todo tempo para nos vermos a nós próprios de uma forma diferente, a partir da qual nós podemos encarar a vida de uma forma mais grata e de uma forma de aceitação e de rendição àquilo que é. Uma das coisas mais extraordinárias que nós deveríamos realmente colocar de lado é a nossa a influência que o tempo tem no nosso bem-estar, o vento, a chuva, o sol, e por aí fora. Queridos ouvintes, isto está fora completamente do nosso controle. Se nós conseguirmos catalogar algumas coisas como fora do nosso controle, nós vamos ter perante elas uma atitude de rendição, porque está fora completamente daquilo que está ao nosso alcance fazer. Outra situação que é muito importante nesta questão de aprendermos a viver o melhor a cada dia é termos menos desculpas, usarmos menos desculpas e começarmos a fazer alguma coisa por nós e para nós. E isto tem muito a ver as nossas distrações, as toxinas que nós temos à nossa volta, que nós tentamos preencher para termos mentalmente e psiquicamente uma desculpa para dizer não fiz porque estava chateada, não fiz porque... Temos que já de nos refugiar nas desculpas. Sim, e arranjamos imensas situações e imensas coisas para usarmos mentalmente e psiquicamente como desculpas para não ser, para não ter feito, em tudo na nossa vida. Eu acho que qualquer que seja hoje a situação, nós hoje devemos evitar as desculpas e darmos um passo em direção a qualquer coisa, não interessa, mas qualquer passo que nós possamos dar hoje
tem a ver com a melhor preparação que você pode fazer para o amanhã e é a melhor forma de usar todo o seu ontem e toda a sua vida para trás. Porquê? Porque você acaba por dar passos com sabedoria, com consistência, com amor próprio e com a sabedoria que você não quer dizer sabe, mas com a certeza de que tudo aquilo que você vai fazer vai levá-lo a um caminho melhor e a um melhor bem-estar, porque você está a fazer por si e para si, sabendo que nós não somos ilhas e que tudo aquilo que nós fizemos de bem para nós se expande para toda a nossa volta. E assim aprendemos no programa de hoje a extrair o melhor de cada momento da nossa vida. E agora é durante a semana tentarmos pôr em prática e muitas vezes começar logo no início da semana, não é? Para não pular etapas, começar logo à segunda-feira, que é um bom dia para pôr em prática todos estes nossos conselhos que aqui deixamos nesta edição. Mas eu, antes de terminar, eu utilizava só um termo que vocês deveriam, nesta semana, pensar, que é na rendição a tudo aquilo que está fora do nosso controle. E quando nós temos uma rendição total àquilo que está fora do nosso controle, nós temos muito mais espaço para não ter desculpas e para fazermos alguma coisa. Pensem nisso. Só rendição. Muito bem, para o final temos música dos Dire Straits, hoje com Romeo and Juliet para o fecho e daqui a 8 dias cá voltaremos. Obrigado a Maria do Céu e aos ouvintes, até à próxima semana. Obrigada.